Fazer reportagem é uma coisa que o Globo Rural sabe. Mas tocar uma tropa de mula pelo país afora, vamos confessar, a gente não sabe. Aliás, hoje em dia, ninguém mais sabe. É um conhecimento que se perdeu no tempo e que também é preciso resgatar. Há mais de meio século não se faz uma tropeada dessa. Claro, houve muita pesquisa, ouvimos consultores para organizar a expedição, mas não pense que haja fartura de pasto pelo caminho, não. Um caminhão de apoio leva ração e feno. Um outro caminhão apoia o esquema de revezamento. O animal que é montado hoje, amanhã é embarcado, chega mais cedo ao pouso para descansar, se restabelecer. Na parte jornalística, há momentos de 2, 3 equipes trabalhando simultaneamente. É uma estação de TV ambulante. Nossas operações mobilizam 6, 8 veículos todo dia. Imagine, para dar esse apoio rodoviário, nossos carros vão rodar mais de 50 mil quilômetros. É mais do que uma volta na Terra. Porém, por mais que houvesse planejamento, são inevitáveis, incontáveis os imprevistos. Altas horas, as baterias das filmadoras já arriaram, mas a foto documenta o desencalhe das viaturas. Nos trancos da viagem são muitas as avarias. É um pneu, um para-choque, a plataforma do carro de gravação. Contamos com um bom aparato para atendimento veterinário ambulante também. Mas baixas temporárias acontecem. Olha a Xuxa, essa jovem mulinha Marília. Está mancando por causa de uma inflamação na perna, sente dor, não tem condição de pegar estrada. O experiente burro viajante prendeu a mão num mata-burro, rasgou a canela. Vai demorar pelo menos um mês para se recuperar. Enfim, há diversidades que nos acompanham desde antes do início da viagem, quando ainda em São Paulo, na formação e preparação da tropa, fazíamos o primeiro treino na água. A maioria dos animais nunca tinha atravessado o rio, coisa que vamos ter que enfrentar várias vezes. De início, refugam. Depois, percebendo que não há mal algum, aceitam passar pelas partes mais rasas. Por fim, encaram a passagem de ponta a ponta pelo açude. Tudo parece ir bem. Olha aí, a gente já num trecho em que não dá pé. Esse grupo avança tranquilo. A câmera acompanha até a borda. Tudo ok. Mas quando volta para filmar o resto, numa fração de segundo, um acidente já tinha acontecido. O burro em que seu Toninho vinha montado emborcou, deu um coice na mula do Diogo e outro na minha mula, que assustada fugiu. Ficamos os 3 na água. Que susto! A minha mula se assustou, levantou a cabeça de uma vez, bateu de cheio aqui. Voou óculos longe, chapéu, sumiram no lodo e eu fiquei tonto. Sensação de que pudesse desmaiar naquela hora. Na hora eu preocupei que ia ser difícil para gente sair, que estava bem no meio lá, né? De roupa, sapato, é difícil nadar. Não. Eu já não sei nadar bem. Tá com bota, espora, calça jeans. Então você fica no desespero na hora, você não consegue nem se movimentar, né? Como uma sombra nos persegue na viagem agora, essa sensação de perigo iminente, de que algo pode acontecer a qualquer instante. Claro, nossos riscos são bem menores que no passado, quando vinham com tropa chuca, sem apoio de segurança, e tinham de cruzar áreas de conflito armado, como a que estamos atravessando neste momento, tendo por companhia 2 grupos tradicionalistas que sempre fazem cavalgadas para homenagear o tropeirismo. Em cada trecho que a gente faz aqui é uma aula de história. Essa rota que estamos fazendo hoje, por exemplo, no município de Lagoa Vermelha, em companhia do pessoal do Piquete 35 e da Associação do Tropeiro Serrano, foi palco de 2 acontecimentos importantes no fim do século XIX e começo do século XX. Esse marco registra o combate que ocorreu aqui no dia 13 de setembro de 1923, envolvendo as forças maragatas e chimangas durante uma revolução estadual aqui contra o governo Borges de Medeiros. E o pessoal daqui, os maragatos, estavam bem armados, não? Estavam bem armados, estavam bem armados. Inclusive houve um evento que a força legalista montou uma metralhadora no alto daquela coxilha
para fazer a resistência e houve um tiro certeiro no operador da metralhadora que findou com toda a resistência da Revolução. Esse local aqui é a encruzilhada dos birivas. Biriva, você conhece essa palavra? Está em desuso hoje. É de origem indígena. Tem o mesmo sentido de caipira, aquele que vive no campo, o sertanejo. 200 anos atrás era sinônimo de paulista, especialmente o tropeiro que vinha de Sorocaba negociar mula no Rio Grande do Sul. Naquele processo de miscigenação que conhecemos tão bem no Brasil, atualmente são milhares as famílias gaúchas descendentes dos birivas, como Eduardo Nunes de Melo, um biriva de 4ª geração. Meu tataravô, pai do Jordão Ribeiro de Melo, veio de Sorocaba. Veio tropeando e um dia, numa passagem aqui nessa região, ele conheceu uma alemã, descendência alemã, casou com ela e aí se estabeleceu exatamente nessa região da encruzilhada onde nós estamos hoje. Ele passou de tropeiro, ele passou a fazendeiro. E a nossa parada para o almoço hoje vai ser justamente na casa de uma prima do Eduardo, descendente daquele tropeiro Melo, que em meados de 1800 saiu de Sorocaba e veio para o Rio Grande do Sul. A Camila Marconato está lá esperando a gente. Eu estou com representantes de 3 gerações da família do seu Jordão Ribeiro de Melo. O seu Assis, que é neto dele, a Adriane, que é bisneta, e a Thalita, que é tataraneta. A sede da fazenda aqui é tropeira por dentro, como nós vamos ver depois, e europeia por fora. A arquitetura segue o estilo alemão, dos Hoffmann. O material é o que se tinha de mais abundante por aqui, as pedras, empilhadas com capricho nos característicos muros de taipa, as cercas típicas da região. Seu Assis conta que quem construiu a casa foi um neto daquele sorocabano que veio para cá no século XIX e deixou muita terra para os herdeiros. Patrimônio que começou a ser formado com dinheiro de tropa. Ele tinha 2 manadas só de mula, né? Em 50 anos ele comprou 50 milhões de campos. 50 milhões de campos são 50 mil hectares hoje. 50 mil hectares. No almoço, ao contrário do que a gente supunha, nada de culinária alemã ou do gaúcho moderno. Os Hoffmann de Melo, ou Melo Hoffmann, como assina um outro ramo da família, montaram uma mesona com pratos campeiros. Comida tropeira, combinando com a decoração da casa, que a nossa equipe de peões visita com o prazer de quem passeia por um museu. E aquela espada, seu Assis? A espada era do meu avô. Ele foi tenente na Guerra do Paraguai. A coleção de peças guarda tralhas de lida propriamente e muita coisa do dia a dia do passado. Pipa, queijeira, espremedor de torresmo, salgadeira de carne. Essa é a lousa, né? O antigo caderno que o pessoal estudava, né? Escrevia, pagava e tinha que guardar na memória. Esse é o antigo caderno. E aqui a coleção de retratos, registro do importante acontecimento que se deu no caminho das tropas, a união de gaúchos, europeus e birivas. Mais chuva? Mais. A essa altura já incorporamos o tempo ruim como companheiro de viagem também. Em 15 dias de marcha, 6 assim. Chega a ser uma coincidência histórica, como lembra o chefe da comitiva, veterinário Edson Pagotto. Naquela época eles não paravam. É ruim na estrada, pode acontecer algum problema de animal escorregar, se machucar, esse tipo de coisa. Terreno liso, certo? Mas na outra parte você tem o pasto na estrada. E esse período de chuva é importante porque não tinha como a gente tem hoje esse apoio de levar ração, levar feno. Eles tinham que se virar com o capim para caminho. Né? E naquela época acontecia exatamente isso. Muitas vezes eu fico matutando sobre qual seria a reação dos muladeiros de antigamente se estivessem nessa tropeada do Globo Rural com a gente. Bem, sob essa chuvarada, com certeza iriam achar a coisa mais normal do mundo. Mas e quando vissem isso, olha? Fruta naquele tempo, o que tinha? Era o pinhão, na verdade uma semente, a goiaba serrana. Veja que interessante, Vacaria ganhou esse nome por causa da grande quantidade de rebanhos que tinha. Agora, para cada cabeça de boi de antes, tem mais de 100 pés de maçã. A fruta passou a ser o forte da economia na região. No passado, grande fornecedora de couro e carne seca, agora a Vacaria produz quase 40% da maçã brasileira.
Por quilômetros e quilômetros a gente marcha entre as macieiras. A chuva fazendo enxurrada entre as leiras. Bica no chapéu dos tropeiros. A altitude, em torno de 1000 metros, favorece o cultivo das chamadas frutas de clima temperado. O município é forte também na produção de pera, caqui, framboesa, amora, mirtilo, além dos históricos pinhão e goiaba da serra. De Vacaria para frente, a gente sobe bastante, até alcançar o topo da Serra Gaúcha. Lugar muito bonito, fazendas isoladas, raramente passa alguém. O visual de moldura larga, a vastidão do Planalto é um impacto para nós também. Seu Toninho, por exemplo, é a primeira vez que vê uma paisagem assim. Desde lá de baixo estavam falando que ninguém ia passar num lugar bonito e realmente é mesmo. Até o ar, o clima já muda. É muito bonito essas camparias. A camparia que arrebata o Seu Toninho tem justamente o nome de Campos de Cima da Serra. Região que, pela beleza, atrai muitos visitantes. Há inclusive cidades que exploram o turismo, como São José dos Ausentes e Bom Jesus. Município que está bem no roteiro de nossa passagem. E onde vamos deixar mais uma mudinha de araucária. Como temos feito, é o rastro verde que a tropeada do Globo Rural vem deixando pelo caminho. Uma reverência aos pinhais de outrora e ao tropeirismo que a gente quer resgatar. E olhem em que mãos temos a sorte de deixar o Pinheirinho. O nome completo do jardineiro da Praça da Matriz é Santo da Anunciação. Meu compromisso é regar ele, para molhar ele. Que ele cresça, né, esse pinheiro. Na hora, talvez, se eu voltar, ele tá bonito. Bom Jesus é o último município da Rota Tropeira no Rio Grande do Sul. Já estamos quase chegando a Santa Catarina. Nossas mulas já marcharam 540 quilômetros desde que saímos de Cruz Alta. Hoje é o 19º dia de viagem, véspera de fazer um trecho que deixava cismados os tropeiros profissionais de antigamente e que também nos traz muita preocupação. Olhando aí para as nossas equipes, você vai ver alguma ruguinha de preocupação. É a travessia do Rio Pelotas, uma manobra difícil para a qual vamos contar com o apoio do dono desta fazenda onde vamos pernoitar. É o Cláudio Borges. Boa Tudo tarde, bom, Cláudio. Nelson? Tudo bem? Bem, obrigado. Tudo, João. Um prazer receber. Eu já ouvi muita coisa sobre essa travessia aí. Qual é o grau de risco real que a gente vai enfrentar, Cláudio? É difícil, tio Nelson, porque, em primeiro lugar, a gente já não sabe se o rio vai estar cheio ou está baixo, conforme o tempo, né? E sempre é uma preocupação porque os bichos vão passar a nado, né? É perigoso. Agora, mais do que o apoio do Cláudio, nós vamos contar com o auxílio das mulas dele. Por isso, nem bem chegamos, é preciso fazer aqui o entrosamento dos muares que trouxemos de Minas e de São Paulo com a criação dele aqui nos campos de cima da Serra Gaúcha. Como vimos na preparação da tropa, a amizade não é instantânea, não. Os daqui, na hora, espetam as orelhas, encrespam o corpo, já escapa um coice para cá, outro para lá, mordidas. Os visitantes ficam arredios, se agrupam num canto. Uma mula que chegou cansada, pois veio montada, quer se deitar, chega a se ajoelhar. Opa, não está seguro aqui não, melhor não fazer isso. Mas logo começa o cheira-cheira de reconhecimento. A ranhetice diminui e não demora muito, já se permitem até um coça-coça. Essas mulas são filhas de égua crioula? Tem de égua crioula, tem de quarta-milha também. E o jumento que o senhor usa? É o jumento espanhol. Pagoto e Cláudio Borges trocam observações sobre o perfil das tropas. As mulas paulistas e mineiras são esguias, pernudas, mais alongadas. As daqui têm porte menor. São, como dizem, mais petiças, mais atarracadas. Porém, todas parecem de boa índole. Pelo menos é a impressão que se tem quando a porteira do curral é aberta. Depois de apenas 3 horas de convívio, as duas tropas se misturam, descem para o pasto com calma, sem nenhum sinal de estresse. Como? Por quê? Para que esses muares justo aqui no alto da Serra Gaúcha, se no resto do Rio Grande do Sul praticamente não se vêem mais mulas e burros?
Bem, o Cláudio sempre foi apaixonado por criação e reúne aqui uma tropa invejável, dá mais de 120 cabeças. Estão vindo lá, olha. Mas a pecuária na fazenda hoje está em segundo plano. Ele e a mulher, Gessira, transformaram a sede numa pousada e começaram com o turismo rural, voltado para o tropeirismo. Ela faz pratos campeiros, como a paçoca de charque, doces regionais, tem sempre um cafezinho passado na hora. É um prazer tê-los conosco, sejam bem-vindos. O Cláudio organiza cavalgadas pela região. Virou atração da pousada o momento em que ele traz a tropa para o curral. É um espetáculo que encanta até mesmo os calejados peões do Globo Rural. A tropa não é toda do Cláudio. Parte das mulas é do seu Manuel Gaspar, um campeiro serrano experiente. Por décadas teve tropa de carga por aqui. Atualmente mantém um lote de mulas e burros para quem quer se aventurar nos desfiladeiros, que é o nosso caso. São animais treinados que, junto com os do Cláudio, vão servir de professores para os nossos. E aonde a gente vai passar, seu Gaspar? A gente vai passar... Complicado ou não? É complicado. Com a pulga atrás da orelha, a gente cerca o mestre Gaspar querendo detalhes sobre a travessia de amanhã. E não é que ele traz uma novidade? Nada animadora. É meio ruim a estrada. E o primeiro nós passamos o Rio dos Touros, para depois nós passamos o Rio Pelotas, né? Você entendeu bem? Não é um rio só, não. São 2 rios que temos que atravessar. Por isso, armamos uma reunião com todo mundo no galpão crioulo da fazenda para discutir as travessias. Cláudio, inclusive, distribui fotos para a gente já ir conhecendo um pouco do terreno. Traçamos um plano, passo a passo, tanto da movimentação da tropa como do posicionamento das equipes de gravação. Para quem não é familiarizado com a geografia gaúcha, veja no mapa. Quando se fala em Pelotas, muita gente confunde com a cidade que fica bem ao sul do estado, à beira da Lagoa dos Patos. O rio Pelotas fica lá em cima, nasce na Serra Geral e depois forma o rio Uruguai. O Pelotas é que faz a divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. E é exatamente sobre a passagem nesse ponto aí que estamos discutindo. Um lugar onde as barrancas são de pedra, quer dizer, na chegada vai ser ferradura na pedra lisa, na saída vai ser ferradura molhada na pedra molhada. Eu aconselho a pessoa que chega ali, assim, até tem uma pedra, encosta bem a mula e apeia no sair lá, que é ruim. Daí no sair lá é uma pessoa por cada vez. Sr. Toninho, Gago, eu tô vendo aí, vocês abriram o olho desse tamanho aqui. A água é bom só para beber e tomar banho, não pode brincar com ela, não. Preocupado, né? Não gosto muito de água, não, de rio, assim. Não, mas o primeiro é tranquilo, a água é... Será que essa travessia também trazia preocupação, assim, no tempo do Firmino? Aquele tropeiro imaginário que nos ilustra com os acontecimentos do passado? Vou contar para vós, Missê. Se tem uma coisa que não pode faltar para um tropeiro é coragem. E modéstia à parte, eu sou bem servido nesse assunto. Já enfrentei tudo no mundo. Já passei a noite toda com a tocha na mão, espantando as onças que queriam comer minhas mulinhas. Agora, tem uma coisa que me faz tremer. É a travessia do Rio Pelotas. Cristóvão de Abreu, o maior tropeiro de sempre, atravessou ali com 6.000 mulas e não perdeu nenhumazinha. Eu já perdi ali mula, perdi até companheiro. Por isso eu digo, no Pelotas, vai com fé. Aquilo é o passo do inferno. Lembra daquele velho ditado? Em dia de serração baixa, sol que racha. Vamos conferir. 21º dia de viagem, nossa tropa começa a marcha para fazer a travessia do Rio Grande do Sul para Santa Catarina. Manhã encoberta e o nosso estado de espírito um pouco nebuloso também com a tarefa do dia. Como essas duas tropas vão se comportar? É a primeira vez que viajamos assim. 2 éguas na guia, a fada, a madrinha das nossas mulas,
e a Flecha, madrinha dos daqui. Isso não confunde, Não confunde, né? Isso é até bom mais para se entrosar mesmo, né? Porque a madrinha das mulas daqui puxa as mulas daqui, a madrinha de São Paulo puxa de São Paulo, né? Mestre Gaspar explica, as mulas sabem distinguir o batido de cada sino, o cheiro de cada madrinha. Em todo caso, o Cláudio vem por dentro, no papel de rebatedor, flanqueiro, como dizem aqui. Tem uns furos abertos aqui no corredor, então para as mulas não passar para o lado do campo, qualquer eventualidade a gente ataca, né? Bem, aquele ditado parece que vai se confirmar. Temos pouco mais de meia hora de marcha e o tempo está abrindo. A neblina vai indo embora, ao contrário da preocupação que aumenta, olha só. É um rebuliço na tropa do Cláudio e do seu Gaspar. A peonada vai ter que atacar dos dois lados agora. São mais de 50 animais. Se estourar, volta tudo para a fazenda. Felizmente, foi só uma disparada, uma desembestada no caso. Quando a gente ganha a crista da serra, os animais já estão mais sossegados. Também contribui para acalmar a entrada nessa faixa de muros de pedra. São os famosos corredores de Taipa do Sul. Corredores por onde passavam tropas de mulas e também muita boiada. Cenário que leva a imaginação do Edson Pagotto para 2 séculos atrás. Na minha cabeça, estou voltando no tempo, entendeu? Estou aqui, estou vendo 1000 mulas atrás de mim, entendeu? E tentando pensar o jeito que aqueles tropeiros pensavam, entendeu? Seu Toninho, peão velho de guerra em São Paulo e Mato Grosso, se admira com a extensão da obra. São 6 quilômetros de taipa só neste trecho. Uma maravilha, meu. Às vezes eu fico imaginando como é que conseguiu fazer um serviço desse sem cimento, sem nada e durar tanto tempo assim, não. O corredor era... Seu Gaspar conta que os muros são do tempo dos escravos e tinham dupla finalidade. Serviam de cerca e também de cercado. Era só fechar as pontas que o piquete estava pronto. Quantas mulas a comitiva tivesse. Para pousada de tropeiro, não deixar extraviar a tropa, né? Então eu pousava aqui para o outro dia passar o Rio Pelotas, daí para o outro lado. O corredor de taipas vai até o fim da linha do Espigão, onde tem uma paradinha obrigatória, a Capela de Santa Vitória. A tradição fazia o tropeiro se benzer aqui, na crença de que a fé, um pedido de intercessão, favorece os acontecimentos. Esse passo aqui era chamado de Passo do Inferno, agora está o nome dessa santa. Por 2 dias a gente trilhou os campos de cima da Serra Gaúcha e agora vamos começar a descida para o Vale do Rio Pelotas. Aquelas montanhas que a gente vê lá na frente já são terras catarinenses. Da fazenda do Cláudio até aqui marchamos 12 quilômetros, gastamos cerca de 2 horas. E agora vamos demorar quase 2 horas também só para fazer os 3 quilômetros finais. A descida é acentuada, trecho de fazer passo a passo. Este é o Touros. Como nossos guias explicaram, é o primeiro rio que temos que atravessar. Água prateada e rasa, felizmente, vai até o meio da canela. Como em toda montanha, aquela chuvarada já escoou. Mas na frente o Cláudio vem advertindo, cuidado. As pedras são muito lisas. O leito é de pedra, tem muito limo, é muito liso. Deixa a mula palpar primeiro. A tropa passa bem. A saída é meio embolada. Também tem que fazer fila para subir a ribanceira. Uma trilha estreitinha no meio da mata que encobre a escarpa do vale. Essa montanha separa o Touros do Rio Pelotas. A distância até que não é grande, apenas 1 quilômetro. Mas a gente tem que subir até a cumieira do penhasco, quer dizer, alcançar os campos de cima de novo, para depois tornar a descer. Aqui já é o Pelotas, é? Aqui é o Pelotas. Depois do trecho de campo, já na picada que nos leva ao Rio Pelotas, só existe uma única passagem possível. Essa aqui, ó, tá vendo? É um muro de pedra fechando no barranco. Só passa um animal de cada vez. No passado, as autoridades construíam esse tipo de garganta de funil para montar, sabe o quê? Um pedágio. O comércio de mulas era uma das grandes fontes de arrecadação. Aí na frente, já na beira do Pelotas, está a repórter Camila Marconato. No tempo do Brasil colônia, do Império, mula era uma mercadoria
tão controlada como o ouro. Ao meu lado está a dona Lucila Sgarbi, é uma das maiores estudiosas do tropeirismo gaúcho. Dona Lucila, como funcionava esse pedágio? Bom, esse pedágio, ou o que tu chamas de pedágio, na realidade chamava-se registro, que era um posto de cobrança de impostos dos animais que vinham do Rio Grande do Sul e atravessavam para o resto do Brasil. Esse aqui é o primeiro de passar de cobrança de um estado para outro, de uma província na época para outra. Segundo Dona Lucila, o registro aqui foi montado em 1776. Sobre cada animal era cobrado um imposto, estipulado pelo rei de Portugal ou pelo imperador do Brasil. Só depois de pagar é que os tropeiros desarreavam as montarias, como nossa turma está acabando de fazer. Já está tudo pronto para a travessia, os animais todos desencilhados, mas antes eu quero que você compare o que vai ver já já com uma cena que foi pintada aqui nas margens do Rio Pelotas quase 200 anos atrás. A cena é do pintor francês João Baptiste Debré. Ele documentou assim o que viu pouco antes de 1820. Olha a tropa e o detalhe, o tropeiro passava numa embarcação improvisada com couro de boi amarrado nos bordos. Adivinha como chamavam esse tipo de bote? Pelota, daí o nome do rio. Olha, nós não temos aqui a pelota, aquele barquinho de pele de boi. Nós vamos primeiro numa canoa levando a tralha para o lado de lá. Você viu, antigamente, quem fazia isso era um escravo que ia nadando, puxando a pelota do tropeiro-chefe. Aqui, quem nos conduz é o Adair Branco, o Beco. Primeiro, então, todas as nossas coisas são transportadas para o lado catarinense. De volta à margem gaúcha, a gente antecipa a despedida. No final da travessia não vai haver tempo para isso. A tropa deles vai retornar imediatamente e a nossa vai seguir em frente. Recebam aqui o muito obrigado do Globo Rural. Foi muito bom viajar com vocês. Grandes companheiros, né? A gente passa pro lado de lá, mas estamos deixando um monte de amigo pro lado de cá, né? Aí não há de quê, a gente está às ordens. Precisar desculpe era uma falha da gente. Né? Nossa Senhora. Cláudio, Mestre Gaspar, Beco repetem uma recomendação que já tínhamos ouvido de outros pelo caminho e que, aliás, está na nossa cabeça desde aquele susto na preparação da tropa. Os peões devem atravessar de barco também. É mais seguro pelo histórico de acidentes registrados aqui. Conseguimos o apoio do Corpo de Bombeiros e uma parte do grupo já avança para aguardar a chegada. Mas o veterinário Edson Pagotto resolve arriscar uma estratégia. Antes de entrar com a tropa gaúcha, já acostumada com o trecho, vai tentar mandar na frente a madrinha da nossa tropa, a égua Fada. A aposta é no comportamento animal. Se ela for para o lado de lá, naturalmente os outros vão seguir. Mas Fada parece não apreciar a ideia, não. Pondo o plano em dúvida, reluta e volta para a margem. Numa nova tentativa, puxada com segurança, Beco no remo, Cláudio na ponta do cabresto, Fada encara a passagem. Fica um pouco ofegante, mas chega ao outro lado. E olha o que acontece. O cheiro da madrinha, mesmo de longe, põe a mulada de prontidão. Se soltar aqui, pula na água e vai embora. Por causa da influência espanhola, aqui no sul fala-se passo, mas em outras regiões do Brasil, esse trecho de rio em que se pode transitar com animais é chamado de val. Tem o val de cauda, onde a água só chega até o rabo ou a barriga, e tem o val de orelha. Não dá pé. O animal obrigatoriamente tem que nadar. A fundura do Pelotas aqui chega a 8 metros. Por sorte, o rio está baixo, a correnteza não puxa tanto. Só 2 animais é que se embaraçam, ficam meio perdidos, chegam a voltar. Mas logo são animados a se juntar de novo ao grupo. Que esforço vencer a água, a ansiedade. Valeu a experiência das mulas do mestre Gaspar e do Cláudio, que acalmaram as nossas. A travessia dos 70 metros do Pelotas acaba sendo tranquila. E sem atropelo na escadaria de pedras da chegada. Como se diz, passamos no dia certo, na hora certa.
Vai, vai! Foi emocionante, uma tensão, né? Eu estou até tremendo, olha só, terminando essa passagem. É uma explosão, uma sensação que eu nunca tinha tido. Graças a Deus. Putz, que legal, né? Show. A tropa ajudou bastante, né? Então os companheiros bons também. Tá cumprida essa missão. Depois dessa subida aí é um alívio, né? Alívio. Sensação de que atravessamos não o passo do inferno, mas o passo da Santa Vitória. É assim, com o fôlego recuperado, que entramos em Santa Catarina. Já passamos o primeiro estado. Tivemos êxito no maior obstáculo da viagem. Agora a marcha segue em frente pelas montanhas da Coxilha Rica, no alto da Serra Catarinense. Olhando assim, não parece que a tropa vem pela parte de cima de uma serra. Dá mais a ideia de uma região plana. De fato é. Só que um plano no alto, um planalto, o catarinense. Como num tabuleiro no topo das montanhas. Abrir uma porteira e pisar instantaneamente no passado. É assim entrar em Santa Catarina pelo caminho que estamos fazendo. Nossa viagem do presente se desenrola no mesmo cenário que os tropeiros cruzavam antigamente. A Coxilha Rica, na Rota das Tropas, é um dos raros trechos em que a paisagem não mudou ao longo de 250 anos. Os campos não tinham dono. Nesse trecho, quem nos guia é o seu Laélio Bianchini, chamado por todos de Tio Lelo. Fazendeiro que tem como hobby e negócio cavalgar pela serra. Nós já vimos que, por influência espanhola, terreno ondulado assim no sul é chamado de coxilha. Os primeiros tropeiros batizaram a região de Coxilha Rica por causa dos excelentes pastos naturais que descobriram aqui. Tem uma pastagem muito rica de gramíneas, de leguminosa, onde os tropeiros vindo do sul invernavam as mulas aqui durante até 6 meses para engordar. Você partia mais ou menos aqui a viagem para Sorocaba. Claro, os impactos ambientais são inevitáveis. O próprio animal já é um. Em certos cantos da serra já se vêem florestas comerciais de pinos. Mas, de um modo geral, a Coxilha Rica ainda guarda muito de sua natureza primitiva. Pelas campinas, o mesmo capim mimoso de outrora e belos capões de araucária, matas de boa qualidade ambiental. Na primeira fazenda que chegamos, o dono até pede que a gente troque de montaria. Vamos numa caminhonetinha para ver uma coisa que as mulas poderiam espantar. Olha só. 1, 2, 4, 8. É um bando de veado campeiro. E é o macho na frente, a gaiagem dele na frente. Ah, muito bonito, não? O máximo que eu vi foi 2. É. Assim, a mãe com o fiotinho. E a população é de quanto, hein? Bom, o que nós vimos aqui juntos, o máximo que nós vimos foram 23. O proprietário Flávio Ramos diz que ultimamente a população de veados tem aumentado. E a lei da cadeia alimentar está funcionando. O predador do campeiro que assustava os tropeiros do passado também tem sido visto. É a sussuarana, a onça parda, que aqui chamam de leão-baio. A gente encontra, às vezes, veadinho morto aí e a gente percebe o leão, que eles chamam leão-baio, né? Nas aguadas próximas de onde vimos os campeiros fica o gado. A fazenda produz touro reprodutor de raças suíças e francesas. A pecuária é uma tradição na família Ramos, famosa em Santa Catarina pelos políticos que gerou.
4 prefeitos, 2 governadores de estado e um senador que exerceu a presidência da República, Nereu Ramos. Aqui então nós temos um criatório. Na visita à sede, o estilo do estábulo mexe com a curiosidade dos nossos peões. É todo cercado de tábuas, um teto diferente, cheio de clarabóias. Na área das baias tem uma escada. Subindo, o pessoal dá de cara com um sótão abarrotado de feno. É uma arquitetura interessante. As tesouras de madeira colocadas de tal forma no desvão que o pavimento se alarga. É um depósito para 3.000 fardos. A gente procurou fazer esse sistema meio baseado no sistema alemão. As baias são aqui do lado, embaixo aqui. Você já trata aqui de cima? Já daqui de cima ele já larga para baixo o fardo e só coloca em cima do coxo. Esse tipo de construção de barracão, isso você já conhecia, já tinha visto? Não. Eu nunca vi, não. Em filme já viu? Já, em filme jamais. Essa é a primeira vez. Assim, pessoalmente, de eu estar aqui no local é a primeira vez. Trepar em cima do bicho aqui. Um pouco adiante da propriedade do Flávio Ramos, uma fazenda que tem mais de 200 anos de história. A Fazenda São João, que já era parada de tropa por volta de 1800. Tem a corralama toda de pedra, mangueirões enormes para 1.000, 2.000 cabeças. Na época, era considerada uma fazenda moderna, tinha até instalações para tratamento de animais. Isso aqui foi o primeiro banheiro carrapaticida construído no estado de Santa Catarina, numa época que começou a chegar o gado europeu na região e começou a dar problema com o carrapato. 200 anos. Na visita à sede, tio Lelo conta que antigamente o costume aqui não era fazer a casa na Baixada, o comum em outras regiões, mas no alto da coxilha, pois assim ficava mais fácil ver a chegada de estranhos, de qualquer invasor. Aqui no sul do Brasil acontecia muitas revoluções, né? E a preocupação do pessoal era com defesa. As casas eram verdadeiras fortalezas, olha a largura das paredes. O assoalho tinha entradas secretas. Este alçapão levava ao esconderijo das armas e munições. Então isso aqui era sempre a pé de guerra, né? Quer dizer, se a gente respirar bem fundo aqui, dá até para sentir o cheiro de pólvora, né? Comparando com aqueles tempos, felizmente a vida na Coxilha Rica hoje é bem sossegada. Mas nos parece estranho quando 3 cavaleiros saem do mato e barram à frente da comitiva. Não se trata de encontro marcado, como já nos aconteceu no Rio Grande do Sul. São desconhecidos. O senhor é? Tito. Tito? Tito Farias. Da onde o senhor é? De Blumenau. Blumenau? Blumenau. Olha o que faz uma paixão. Tito Farias é empresário. Viajou quase 300 quilômetros para nos apresentar a joia que tem. Um burrão elegante, muito bom de rédea. Aí, burrão, olha lá. O quê, hein? Beleza. É um landau, né? Landau é a palavra que os muladeiros usam para descrever um animal de andamento macio. Referência ao carro que nos anos 70 era o suprassumo do conforto, o Ford Landau. Um xodó que o Tito zela com carinho lá em Blumenau. E é nele que engata a carretinha do burrão Landau quando sai para passear. Aqui na região Burro Grande, assim, marchador, eu só conheço o meu. É o primeiro que a gente viu aí. Ô Pagoto, parece um dos burros da nossa tropa, não parece? É, ele iguala com a tropa nossa, né? É um burrão de raça, viu? Bem raçudo. Que sangue que é? É Campolina com pega. Por 3 dias, Tito nos acompanha pela Coxilha Rica, um dos pontos mais elevados da rota tropeira em Santa Catarina, entre 900 e 1.000 metros de altitude. Eu faço as cavalgadas, mas eu não tinha feito, não tinha visto uma tropilha assim de mula, assim. Numa das paradas, saca o celular para bater uma foto das nossas mulas alinhadas contra o murão de taipa. Essa você vai mandar para quem, Tito? Para minha esposa, Dona Fátima. Enquadra também uma coisa que para as nossas mulas tem sabor de primeira vez. Sobem escada para entrar no galpão de lida. Acomodação que caiu no agrado dos peões paulistas. Protege do vento, da chuva, do frio. Gago admira o gavetão de madeira embutido na pedra.
muito prático para guardar tralhas, os apetrechos de montaria. Esse é um típico galpão crioulo, como vimos no Rio Grande do Sul? Sim, Tito explica que isso não é só tradição gaúcha, aqui também. E, igualmente, o catarinense fica faceiro, como dizem, quando faz do galpão crioulo a sua sala de visita. Camila Marconato. E numa típica sala de visitas dessas, nem bem chegaram a Santa Catarina e os tropeiros do Globo Rural acabaram se envolvendo num entrevero, que em muitas partes do Brasil é sinônimo de briga, desordem, confusão. Mas aqui é uma coisa muito saborosa. Entrevero é um prato típico da Serra Catarinense. O galpão que estamos agora é da Fazenda Ferradura, do seu Benjamin Faria, o tio Beija. Tibério Bianchini, que é guia turístico na Coxilha Rica, monta o entrevero com muita rapidez. Sobre um disco de arado, põe lascas de frescal. Uma carne levemente salgada, com apenas 2 dias de sol, mais macia que o charque. Acrescenta linguiça campeira, mistura uns legumes, principalmente tomate picado, cebola e, por fim, o pinhão cozido. Em 5 minutos, está pronto. Para nós, a entrevero é briga. Olhando assim, fica uma confusão de ingredientes, mas os sabores não brigam, pelo contrário. Essa entreveira aqui é do bem. E é prato de patrão, não? É prato de patrão, é prato de peão, é prato para toda a vida campeira. A comida quentinha, a fogueirinha no galpão aquecem mais uma noite da nossa tropiada. E a cantoria dos amigos da Coxilha Rica nos traz a lembrança de uma coisa que nem deu tempo de esquecer ainda. A travessia do Rio Pelotas. É a música Tropeiros, de Léo Almeida e Nilo Brum. Bota na água essa madrinha, madrinheiro, que a tropa vai seguindo enfileirada. Vou na balsa segurando meu cargueiro, com as brucuacas de paçoca bem socada. Quem que não emociona, né? Viver o que a gente tá vivendo, né? Tem tudo a ver com a cavalgada que estamos fazendo, né? É muito linda a música e os homens cantaram pra moer, meu irmão. Bota na água essa madrinha, madrinheiro. Seguindo o nosso caminho, pelo qual vamos deixando também um rastro de pinheirinhos, chegamos à cidade de Lages. Aqui plantamos mais uma mudinha de araucária, a árvore símbolo da rota tropeira. Lages é um polo turístico importante em Santa Catarina, uma cidade bem estruturada, fundada nos idos de 1700 na Rota dos Tropeiros. Era um pouso importante, parada obrigatória. Nos campos desta região, os animais engordavam e as tropas se recuperavam antes de seguir viagem. Assim como os tropeiros de outrora, também nós demos uma parada por aqui. Nossa tropa já percorreu mais de 600 quilômetros e não foram poucas as vezes que tivemos que enfrentar o asfalto e estradas com muitas pedras. Chegou a hora de fazer uma revisão geral nos animais. O pavilhão do Centro de Exposições de Lages se transformou num salão de beleza. O pessoal aproveita para dar um jeito no dente pontudo que andava incomodando a Ipanema. Mas o que de fato motivou essa parada foi a troca das ferraduras. Para executar essa tarefa, contamos com 2 grandes ferradores em nossa equipe, o Gago e o Pagoto, que inclusive é reconhecido no país todo por dominar como poucos as técnicas dessa arte. Vou te confessar que eu estou surpreso até, que eu acreditava que essas ferraduras que a gente colocou nesses animais em São Paulo, para poder viajar, iniciar a viagem, durasse aí em torno de uns 15 dias. Durou o dobro do tempo praticamente. Agora, durou quase um mês, mas também já estavam bem gastas, né? Pode ver, ó. Olha, já estava virando uma lixinha, né? Ela chega ao ponto de você conseguir entortar ela com a mão. Nossa. Formar o novo ferro não é fácil. Tem que ser feito sob medida. Sempre fazer o ferro com o casco. Nunca o casco no ferro. Foram 2 dias de movimentação até que toda a tropa estivesse em ordem. Pagoto, que avaliação a gente pode fazer da nossa tropa quase um mês depois da partida? Estão bem, os animais estão
estão num estado bom, né? Alguns deles perderam um pouco de peso, que já era se de esperar pela distância que a gente está percorrendo, né? Tá tudo certo com a nossa Tá tropa. zerado. Só seguir viagem. Pronto para guerra. É bom mesmo que os animais estejam preparados. Daqui para frente, novas dificuldades nos esperam. E quem vai acompanhar o percurso no estado de Santa Catarina é o repórter Ivaci Matias. Deixando a cidade de Lages, a tropa começa a pisar no Planalto Serrano. Aqui o encontro com um grupo de criadores de cavalo, liderados pelo seu Dirceu Costa. Bom dia. Tá bom? Aí, seu Dirceu, tudo em ordem? Prazer, Magoto. O seu Dirceu chegou para ser o guia agora desse trecho da viagem e eles vêm montados aqui nos animais da raça campeiro. São animais já de raça registrada no Ministério. Está crescendo a pelagem dela, né? Esses animais estão a campo. Aqui. E o animal a campo aqui nessa época ele engrossa o pelo, por causa do frio. Né? É uma proteção natural dele, né? E sempre teve esse nome de campeiro? Não, no início chamavam pelo duro. Forte, né? Bem musculado. Animal de serviço, né? Animal de serviço. A criação do campeiro está restrita a essa região de Santa Catarina. É um cavalo marchador, de porte médio e pelagem muito variada. Alguns estudos atribuem sua origem aos primeiros cavalos que desembarcaram no território brasileiro. Ele seria descendente da tropa que o explorador espanhol Alvar Nunes, conhecido por Cabeça de Vaca, trouxe de Sevilha em 1541. A tropa tinha 26 animais e vários homens, que atravessaram o atual território de Santa Catarina, guiados pelos índios guaranis, para chegar a Assunção, no Paraguai. Alguns cavalos desgarrados da expedição teriam se tornado selvagens. Mais tarde, eles foram domados e melhorados, através de cruzamentos com o puro sangue inglês e o árabe. O senhor acha que ele aguenta seguir a tropa? Aguenta. Vamos experimentar. O seu Dirceu também trouxe algumas éguas para caminhar junto com as mulas soltas. O Planalto Serrano é um importante divisor de águas. Aqui brotam inúmeras nascentes, que de um lado alimentam o rio Itajaí e do outro a bacia do rio Pelotas e do Uruguai. Muita aguada para matar a sede da tropa. Quando tudo parecia calmo, os campeiros se estranham com as mulas e rompem na frente. Mas seu Dirceu cerca a égua e traz o animal de novo para junto dele. Ela está estranhando um pouco, é? As éguas estranharam as mulas, que elas não conheciam mula. Agora, antigamente, isso aqui era caminho de mula, né? Era caminho de mula, e criava-se bastante mula. Depois de marchar por 30 quilômetros debaixo do sol quente, nós vamos descansar os animais e parar para o almoço. E parece que o campeiro aguentou bem. Seu, como é que chegou o animal? Tranquilo. Tranquilo? Aqui conhecemos um outro criador de cavalo campeiro. É o seu Ivadi Almeida, de 84 anos. Ei, seu Ivadi. Meu companheiro. Muito prazer. O senhor tire o D do seu nome e coloque o C que vira meu nome. Ivaci. Exatamente. Mas é um prazer, o nome é parecido, quase que somos xará. É verdade. Então, nós somos da tropa do Globo Rural, né? Opa! Que está passando por aqui, o senhor está sabendo? Mas que maravilha, eu vi na televisão uma burrada muito buena. Eu também fui tropeiro de burro, meu pai era tropeiro de burro, e meu avô e meu bisavô é de Sorocaba. O seu Ivadi descende de uma grande família de origem sorocabana, que, junto com inúmeras outras, ajudou a colonizar Santa Catarina.
Isso aqui é seu Toninho, que é da região de Sorocaba. Mas olha, seu Toninho, velho, que prazer de abração com um índio velho macanudo como este. Fico contente até agora, o senhor está montando. É, mas eu sou um péssimo cavaleiro e mais sou um conversador. Doutor Pagotto é o veterinário, médico veterinário. Mas até isso vocês conduzem, mas é muita pompa pro assunto, né? Não estou melhor porque não há necessidade. Olha que burro lindo aqui, ó. É sua comitiva? Não, tem diversos donos. Ah, muito bem. Mas olha, a burrada é como eu disse há pouco. Se tinha alguma que não era muito boa, os senhores deixaram lá, porque aqui não tem mula regular. É só mula especial acima. Esse primeiro aqui é gateado, com essas zebruras, né, pelas pernas, essa mancha crucial, que também é uma mancha bem característica do gateado. O segundo, nós chamamos aqui de tostado. Se ele tivesse a crina mais cara, nós chamávamos de ruano. Cada estado tem um sistema. Cada região tem uma pelagem que se usa, que se conversa. Esse azulego aqui, o senhor concorda? Nós chamamos de rosado azulego malacara, calçado das quatro patas. A conversa tá boa, mas é hora de partir. O velho tropeiro não resiste, monta em seu cavalo e segue junto com a gente. Tomou muito burro bravo ou não? Não, tinha, mas nós, por exemplo, nas viagens com as tropas... O pessoal se junta em volta do seu Ivadi para ouvir suas histórias. Não há necessidade, é só para judiar dos burros, né? Mas às vezes quando dava num brabo, não aguentava o baralhado. Fomos meio cavaleiro, montei muitas vezes para me exibir. Nós estamos margeando o Rio Canoas, que tem uma história ligada a Anita Garibaldi. Quem vai nos contar é a repórter Camila Marconato. Ivaci, esse rio que vocês estão para cruzar, Anita Garibaldi atravessou a nado. Cena de um dos episódios da minissérie A Casa das Sete Mulheres. O gesto ousado foi para reencontrar o grande amor de sua vida, o revolucionário italiano Giuseppe Garibaldi. Essa história de amor e de lutas começou quando Garibaldi, junto com as tropas farroupilhas, deixou o Rio Grande do Sul e tomou Laguna, cidade charmosa no litoral de Santa Catarina. Aportaram nesta praça, como conta o pesquisador da história da cidade, Antônio Carlos Marega. Aqui foi no dia 29 de julho de 1839, foi comunicado ao povo a proclamação do Estado catarinense, republicano, constitucional, livre, independente também. E Laguna é também a terra onde Ana Maria de Jesus Ribeiro cresceu e se tornou Anita Garibaldi. Por onde quer que a gente olhe, ainda hoje, há lembranças dela por aqui. Parte da história desse período está no Museu da Cidade, que leva o nome da heroína. E também nessa outra casa, que guarda seus pertences e memórias. Na época, Anita era uma menina de 18 anos, forte e corajosa. Características herdadas do pai, Bento Ribeiro da Silva, o Bentão, um tropeiro de Lages. No Brasil, ela combateu em nomes de ideais republicanos. Depois, lutou ao lado de Garibaldi pela unificação da Itália. Tornou-se heroína de dois mundos e, por onde passou, deixou sinais de sua valentia. E foi embaixo de chuva que nossa tropa atravessou a ponte do Rio Canoas para entrar em Curitibanos, onde vamos passar só uma noite. Na manhã seguinte, com tempo bom, recebemos muita gente para acompanhar a saída da cidade. Seu Ivadi Almeida também compareceu e dedicou à nossa comitiva uma saudação bem ao seu estilo. É uma honra para nós ver uma comitiva desta muito linda que o Brasil inteiro precisava ver, passar por Santa Catarina. E vamos embora. Curitibanos nasceu à beira da antiga Estrada das Tropas. Tem 36 mil habitantes.
Uma mulher quer nos entregar um presente, lembrança das antigas tropeadas. No começo a mula do Gago estranha, mas ela não desiste. Na despedida da cidade, seu Ivadi está visivelmente emocionado. Nossas saudações, seu Ivadi, e muito obrigado pela companhia. Adeus, curitibanos. Saindo de Curitibanos, nossa comitiva ganha a rota que os antigos tropeiros faziam para chegar ao município de Santa Cecília, nos pés da Serra do Espigão, maciço que integra a Serra Geral. Por asfalto seriam uns 60 quilômetros, mas por estrada batida, o caminho é maior e bem mais complicado. O vale que nós estamos atravessando foi colonizado por imigrantes vindos principalmente da Alemanha e da Itália. Filho de alemães, o Adriano Drissen vai ser nosso guia neste trecho. A família dele fez parte das primeiras levas de imigrantes que usaram os caminhos das tropas para penetrar no território. Quais são os sinais de que essas tropas passavam por aqui? Bom, muita caminho fundo no campo, sabe? O próprio capim, esse capim aqui é um capim que ele só tem aonde passavam as tropas, né? Se você sair a 3, 4 quilômetros da estrada das tropas, ele já não existe mais. Então isso é uma marca presente que a estrada dos tropeiros era por aqui. Os imigrantes chegaram a esta região no início do século passado para trabalhar na extração de madeira. As florestas de araucária foram derrubadas e agora predomina o plantio do pinus, que fornece matéria-prima para a fabricação de celulose. A tropa está viajando há um mês e a saudade de casa bate forte, especialmente para o Gago, que hoje faz aniversário. Ei, Gago, são 32 dias de viagem. De quem que você está sentindo mais falta? Eu acho que em primeiro lugar tem que ser da minha mãe, não da namorada, da minha irmãzinha, que eu quero muito bem, tô com saudade. Deu saudade já? Porque eu ligo todo dia pra elas, entendeu? A minha irmãzinha liga, falou, Tertu, quando você vai chegar naquele lugar que tá a minha irmãzinha que tem 7 anos, ela é muito chegada a mim. Como hoje é domingo, a comitiva vai marchar só meio período e descansar na fazenda do Adriano, onde vamos dormir. É uma antiga pousada de tropeiros, tem 130 anos. Aqui o pai sempre comenta que posava 300, 400 mulas. Em uma ocasião chegou a posar 800 mulas. Adriano, então essa casa já é moderna, Essa né? é construção aí de 8, 10 anos aí que a gente esteja aí para hospedar. E quero que vocês se sintam em casa. E o que precisar aí, estamos às ordens de vocês aí. Então, por favor. Obrigado. Sejam bem-vindos. A Andréia Drissen, irmã do Adriano, transformou a antiga pousada de tropeiros num hotel fazenda, onde a comida é um dos atrativos. Então vamos começar com o nosso tutu do feijão. Esse aqui é o cozido, tudo misturado com carne de porco, charque, carne de gado e verduras. O arroz branco e a quirera. Só um momentinho. Ah, tem a couve ainda. Tem a couve, essa é tradicional, né? Ainda bem que é dia de descanso. Depois de um almoço desses, ninguém aguentaria cavalgar. Na sobremesa, nós preparamos uma surpresa para o Gago. Mensagens gravadas das irmãs, da namorada e da mãe. Estamos sentindo muito sua falta. Parabéns, feliz aniversário, te amo. Gago, parabéns. Estamos sentindo sua falta. Um beijo. Um abraço, um beijo da sua mãe. Parabéns pra você. O sol caiu depressa por trás das araucárias. A noite chega trazendo frio e a lua minguante, que mal consegue varar a escuridão. O ambiente é ideal para a aparição do Firmino,
o nosso tropeiro imaginário, que tem um caos de onça para contar. Ela abriu aquele bocão para me pegar, eu falei, quer saber? Pelo menos a língua dela eu arranco. Enfiei a mão com força, com tanta força, e a onça era fêmea, então minha mão atravessou. Então do lado de lá dela eu falei, epa, vou dar um jeito. Garrei no rabo do bitelo, dei contra-golpe, e a onça virou do avesso. Foi, o pé dentro da pele, a pele dentro da carne, aquele coração dela enchendo, o pulmão também batendo. E ela tinha acabado de comer um macaco, não sei, os miúdos dela estavam ligeiros ali processando. Eu achei que aquilo que ia sair para fora, agora ia sair para dentro, não ia prestar não. Então garrei no queixo dela, dentro, contra-golpe, e ela virou do avesso, do avesso. Quer dizer, ficou do jeito certo. Foi. E ela levantou assim, com medo de mim, abanando o rabinho, foi pro meio da mata e sumiu lá dentro. Ô, já, hein? Por causa do frio, a hora de pular da cama é um choque de realidade. Mas vida de tropeiro é assim mesmo. Antes do sol nascer, os peões já estão na lida. Pagou, então vamos sair cedo, hoje a viagem rende bem, né? Está previsto 42 quilômetros, então é uma marcha que a gente não considera tão alta a quilometragem, entendeu? Mas quanto antes você chega no lugar, melhor, né? A comitiva segue seu rumo com um novo guia, o Célio Faustino, criador de gado buzerá. O som que puxa a tropa também mudou. Neto de tropeiros, o seu Célio nos deu de presente um cincerro, que já viajou a São Paulo diversas vezes, no pescoço das éguas madrinhas do avô. O nosso guia contou que nos tempos antigos, os tropeiros morriam de medo dessa região, porque tinham de cruzar as terras dos índios. E havia sempre o risco de ataque. Eles tinham pressionado, né? Então acabavam atacando as tropas, né? E cada vez que a tropa passava, ia aumentando o progresso, ia aumentando, vinha mais gente, vinha mais pedido, com o tempo ele foi aumentando e eles foram se sentir encurralados. Então, as tropas que não estavam bem preparadas, de repente, eram atacadas. Né? Em rios como Marombas, por exemplo, aumentava a chance de ocorrer um ataque de índios. A travessia é lenta, mesmo com água rasa. As mulas hesitam no leito assoalhado de pedras, com receio de escorregar ou pisar em buracos. A mata fechada à margem do rio Marombas era outro local de confronto. Por causa do avanço das florestas de pinos, é cada vez mais raro encontrar mata nativa em Santa Catarina. Áreas como essa que nós vamos percorrer podem ser consideradas como santuários, que além do espaço, preservam também o tempo dos antigos tropeiros. A trilha tem cerca de 6 quilômetros. No início a mata é mais aberta, onde a vacada aproveita o capim nativo que cresce no inverno. Depois o caminho vai afunilando e a gente não consegue ver direito nem a tropa. Surgem os córregos e as grotas, que dificultam a passagem. Tá feio ali na frente, hein? Ela tem uma passagem ali bem difícil. Viu, Diogo? Vamos com calma, sem apertar muito, né, Diogo? É. Se apertar ali, o bicho pode assustar. Mesmo com todo cuidado, a queda acontece. Opa, foi eu. Passamos, Diogo. É isso aí. Uou. Agora a viagem fica mais tranquila, no meio do pinos que volta a fazer parte da paisagem. O importante aqui é ter respeito. O lugar foi palco de enfrentamentos entre índios e tropeiros. Não se sabe ao certo quantos tropeiros estão sepultados aqui. O fato é que houve um enfrentamento aqui de índios e tropeiros e morreram vários deles. Esse cemitério ficava no meio de uma floresta de araucária. Hoje tem esse muro de taipa aqui cercando e só predominam pinos.
Essas histórias continuam vivas na memória de antigos tropeiros da região, como o seu Dico, de 86 anos. O senhor chegou a presenciar tropeiro morto? Muito. É? É. E nós tínhamos medo. A gente era novo, né? A Vera não tinha medo, tinha um revólver. A Winchester 44 carregava amarrada na mala da capa, apoiava por cima da mala da capa, qualquer coisa, né? Não tinha problema. Atacou muita gente, os índios? Muito. Matavam gente aqui nessa Serra do Espigão, era coisa séria. Matavam as mulas também? Matavam as mulas e destripavam e faziam aqueles laços das tripas e estendiam na beira da estrada. E o que era argola, que tinha freio na boca da mula, eles levavam tudo. Eles usavam que tipo de arma na época? Era uma flecha de pedra. Essa pedra de fogo, tem uma pedra que se a gente bateu um pedaço de ferro, sai aquela faísqueira. Era aquela flecha. Mas ele não perde uma flechada. Largava a flechada com aquele arco, atravessava a pessoa. E daí matava, acabavam de matar. Nessa região viviam os índios xoclengues, caingangues e guaranis. No início da colonização, eles eram nômades e ocupavam um território extenso, desde o litoral do Rio Grande do Sul até onde hoje é o estado do Paraná. Com o avanço da colonização no litoral, eles recuaram para o interior, mas acabaram sendo alcançados pelos caminhos tropeiros. Para garantir a segurança das rotas comerciais, em 1808, o príncipe regente Dom João declarou guerra aos que ele chamou de bugres que infestam a região. Essa tela do artista francês Jean-Baptiste Debré, pintada em 1816, mostra uma face cruel da guerra, o aprisionamento de famílias indígenas. Mais cruel ainda foi a mortandade. Os índios remanescentes continuaram resistindo. Um dos lugares preferidos para as emboscadas eram as trilhas estreitas como esta, chamadas de caminhos fundos. A repórter Camila Marconato vai contar como eles se formaram ao longo do tempo. Olha, Ivaci, é até difícil de acreditar, mas essa trilha, hoje fechada e abandonada, antigamente tinha muito movimento. Passava muita tropa, de mula, boi, tropeiro que vinha do Rio Grande. O seu Jorge Pedro é um pequeno produtor de fumo e conhece bem o caminho que estamos fazendo hoje. Fica ao lado de sua propriedade. Neto de tropeiro, ele sabe inclusive como a trilha foi formada. Passava tanta tropa assim que ele foi desgastando o chão, foi abrindo o vale e a estrada velha que nós conhecemos, né? A passagem das tropas fez com que esse valo fosse aumentando, o solo foi afundando e hoje a Estrada Velha é até mais conhecida por aqui como o Caminho Fundo. Tem certeza que foi tropa que fez isso aqui, não? Eu tenho certeza porque o meu pai, quando falava, ele garantia que foi as tropas de tanto passar que cortaram e foi isso. Tem muito fundo, né? É, muito fundo. Não é só fundo, não. Hoje em dia também é muito difícil andar por aqui. Depois que passou as últimas tropas, talvez nunca ninguém passou mais aí, né? O caminho é estreito, passa um animal de cada vez. O mato atrapalha e há muitos buracos. Caminhos fundos como esse eram comuns na rota dos tropeiros, principalmente em Santa Catarina. Do jeito que eles estão hoje, obrigam mulas e burros a estar sempre alertas. Repare como aqui eles têm que usar sua habilidade, seus sentidos apurados para não cair ou se machucar. No passado, quem tinha que andar de orelha em pé eram os tropeiros, porque marchando assim, em fila indiana, a passo lento, ficavam sem defesa contra as emboscadas dos índios. No início do século XX, os caminhos fundos continuaram sendo usados como armadilha, não mais para os tropeiros, e sim para os imigrantes que começavam a colonizar a região. Neste caminho fundo, no pé da Serra do Espigão, existem muitas histórias de enfrentamentos entre imigrantes e índios. O seu Olivardo vai nos contar uma história que data dos anos 40. Seu Olivardo, o que é que aconteceu aqui? Esse revólver era do meu avô, pai da minha mãe, né? E os índios mataram ele aqui no Espigão, em frente à residência FUC, e mataram 6 mulas.
e o revólver ficou embaixo dele, que eles não tiraram de medo dele estourar, né? Porque eles tinham medo que o revólver estourava e matava eles. Um tio meu, que já era casado, vieram com uma equipe de gente que sabia lidar com os índios, e mataram 30 e poucos índios em 2 dormitórios deles, passado uns 15 dias, né? Que eles foram perseguir. Quer dizer que a morte do seu avô custou 30 índios mortos? 30 índios, né? Represálias como essa repercutiam na imprensa da época. Já em 1904, o jornal Blumenau Zeitung, editado em alemão, denunciava um massacre de 230 índios, a maioria mulheres e crianças. A manchete dizia: carnificina dos bugres, como se civiliza no século XX. Os inimigos não pouparam vida nenhuma. Depois de terem iniciado sua obra com balas, a finalizaram com facas. Nem se comoveram com os gemidos e gritos das crianças que estavam agarradas aos corpos das mães. Tudo massacrado. A matança era praticada por milicianos recrutados pelo governo de Santa Catarina, chamados de bugreiros. O mais conhecido deles foi Martim Bugreiro. Nesta foto de 1932, ele aparece com um pano amarrado no queixo, tendo a seus pés uma família aprisionada. A crueldade dos homens de Martim Bugreiro ganhou fama em Santa Catarina, como nos conta o seu Dico. O senhor chegou a conhecer esse homem? Demais. Era muito amigo do meu pai, do meu avô. Era muito amigo. E ele era brabo mesmo? Brabo, era um homem perigoso. O que tinha de índio ele matava, deixava de saber. Homem, mulher e criança e tudo. Ele esperava os índios dormir e matava. Baseado em documentos históricos, o pesquisador Silvio Coelho dos Santos conta que os bugreiros eram vistos como heróis, porque prevalecia a noção de que o índio ameaçava os projetos do homem branco. Depois de 2 séculos de conflitos, os índios que viviam no sul do Brasil há centenas de anos foram praticamente dizimados. Eles eram cerca de 247 mil. Hoje, de acordo com o último censo do IBGE, não passam de 10 mil. Esta é a reserva indígena Ibirama, que fica entre os municípios de Doutor Pedrinho e Itaiópolis, a 100 quilômetros de Santa Cecília, onde está nossa tropa. Aqui vivem 150 famílias de xoclengues, caingangues e guaranis, em condições muito precárias. Nesta escola, dentro da reserva, eles aprendem a língua dos brancos e tentam preservar a cultura dos seus antepassados. Chegamos aqui num dia de vacinação contra a gripe, que reunia principalmente velhos e crianças da tribo. Doeu? Um pouco. Mas também o senhor não vai pegar gripe também. A área deles tem 14 mil hectares, onde vivem da pesca, de pequenas roças e do artesanato. Márcio Caraí, professor da tribo Guarani, conta o que aprendeu com seus avós sobre o conflito. Que os índios acharam estranho aquilo ali, né? Não gostaram, na verdade, isso eles sentiram uma invasão, isso aí. Então, por isso que deu esse conflito. E, inclusive, até hoje esse conflito acontece, não só num povo, mas acontece em muitos povos indígenas, né? Infelizmente. Atravessar essa mata nos pés da Serra do Espigão foi como entrar no túnel do tempo. Mas sair do outro lado não significa deixar para trás o passado violento, porque a ocupação do território brasileiro ainda não terminou. Para atingir a divisa com o Paraná, nossa comitiva vai sair de Santa Cecília, na região central de Santa Catarina, cruzar a Serra do Espigão
e chegar à cidade de Mafra. A Serra do Espigão é um dos mais importantes divisores de águas de Santa Catarina. E é também um marco divisório para a nossa tropa, porque fica bem na metade da rota que estamos fazendo até Sorocaba. Obrigado. Boa viagem, tchau, até logo. Ainda falta muito chão, mas da metade da viagem para frente já vai dar para sentir o gostinho da volta para casa. Só que antes é preciso vencer a crista da serra, que alcança 1.200 metros de altitude. Subir não é tão difícil. Não leva mais de 2 horas. O problema é descer. A partir desse ponto aqui nós começamos a descer a Serra do Espigão. Um dos pontos mais altos de Santa Catarina. O caminho ficou tão escondido no meio do bambuzal que mesmo o pessoal da região se confundiu e nós perdemos a trilha. Não demorou muito e encontramos o rumo de novo. Depois de mais de 3 horas no mato, saímos a céu aberto. Agora a descida da serra vai ser mais tranquila, em direção ao município de Monte Castelo. No pé da serra, fomos recebidos pelo grupo Cavaleiros do Contestado, que vai nos guiar daqui para frente. Saíram cedinho lá de cima? Saímos cedinho. Aqui tem uma água, alguma coisa? Uma tropa? Opa, tem uma turbina. Na retomada da marcha, os nossos guias dão uma notícia preocupante. Nós vamos ter problemas com o asfalto mais à frente. Por enquanto, podemos seguir por essa estradinha secundária. Mas não há como evitar a antiga Estrada da Mata, uma vereda aberta por tropeiros, que foi sendo melhorada até virar rodovia. A comitiva vai atravessar agora uma das principais rodovias do país, a BR-116, que começa na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai e vai cortando esse Brasil afora. Para atravessar a estrada, nós contamos com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, que bloqueou o tráfego por alguns minutos. Em Monte Castelo, os alunos interromperam a aula para ver nossa comitiva passar. A professora Dalgisa de Oliveira também veio saudar a tropa. É emocionante a gente reviver a história dos tempos passados. Na parada em Monte Castelo, o chefe da nossa equipe, o Pagoto, foi obrigado a tomar uma decisão difícil. Uma coisa é atravessar a BR com a comitiva. E outra coisa é andar com essa comitiva no acostamento de uma BR. São coisas muito diferentes. Pois é, e aqui existe um trecho de 4 quilômetros onde o único caminho para a tropa é o acostamento. Por isso, o Pagoto decidiu encarretar os animais e percorrer o trecho de caminhão. A intenção nossa era não fazer nem 100 metros carregado, entendeu? Mas infelizmente não tem... A prioridade nossa é a segurança dos animais e dos peões, né? Apesar de ser um trecho curto para quem está completando 900 quilômetros de marcha, todo mundo ficou aborrecido com o encarretamento. Mas pesou a favor dele a opinião do nosso motorista, o seu Oswaldo Genaro. Qual que é o risco que se corre numa estrada como essa? Ah, bastante, viu? Principalmente numa estrada como na BR-116, a maioria é carreta só encontra, né? E o bicho não respeita muito, não. Então o animal, você vai caminhando com ele na beira do acostamento, ele abre, entra na pista, né? E não tem como um caminhão pesado
frear em seguida, né? Nem foi pegá-la. Para a alegria de todos, esse foi o único trecho em toda a viagem de Cruz Alta a Sorocaba que nossos peões não fizeram montados. Descarregamos a tropa na fazenda Cruzeiro, do seu Alfeu Tabalipa. Ele diz que bem no meio da BR ficava a sede da antiga fazenda, que era um importante pouso de tropas. A casa era aqui bem na BR, no rumo da BR aqui. A BR-116 foi implantada nesta região há pouco mais de 50 anos. Mas antes disso, o caminho já era estratégico. O seu Alfeu, por exemplo, se lembra de quando as tropas leais a Getúlio Vargas passaram por aqui para combater os paulistas na Revolução de 1932. Aqui chegou 300 homens, nós estávamos no sótão, quando apontaram lá, tudo lenço vermelho, chapéu quebrado na testa, acamparam 2 dias aqui, abaixo de chuva, né? E meu pai tinha medo que ele levasse todos os animais dele, tinha 2 carretões com 8, 16 cavalos, né? Mais 2 mulas muito boas e uma égua de corrida. Então esconderam os animais, os carretões, e levaram para baixo da serra, aqui na cabeceira do Itajaí, e arrastaram as árvores atrás do rastro para não aparecer o rastro dos carretões. Resolvido o problema das travessias de asfalto, nossa tropa segue para a cidade de Mafra, o último pouso em Santa Catarina. Amanheceu um dia frio nessa despedida nossa aqui de Santa Catarina. Mas o pessoal tá aqui, ó, muita gente aguardando a saída da comitiva. Vocês acordaram cedo para vir aqui? Cedo. É? Que horas? 6h30. 6h30 da manhã. Bonito, né? A gente já quase não vê essas coisas bonitas, então a gente vem ver, né? Nesta região, o que separa Santa Catarina do Paraná é o Rio Negro. Adeus, Santa Catarina! A comitiva está entrando agora no estado do Paraná. Já caminhou 1000 quilômetros e ainda tem muito trecho pela frente. Rio Negro é nossa porta de entrada no Paraná. E fomos recebidos com empolgação pelo povo daqui. Eu disse que eles vão com Deus. Marcando nossa passagem, o veterinário da tropa, Edson Pagotto, e a Andriele, essa mocinha aqui da cidade, plantaram mais uma araucária. Rio Negro é um dos municípios paranaenses que nasceram e cresceram a partir de antigos pousos tropeiros. Nosso caminho pelo estado vai percorrer essa rota até Sengés, na divisa com São Paulo, passando por cidades importantes como Ponta Grossa e Castro. No roteiro de hoje, vamos até a Lapa. E o primeiro desafio em chão paranaense não demora a aparecer. Bom, aqui nós temos uma ponte perigosa, então nós vamos revisar ela primeiro para passar a troca. Seu Hilário Rodrigues, nosso guia neste trecho da viagem, conta que uma enchente danificou a ponte sobre o Rio da Várzea. Ela entortou e ficou assim, esburacada. Então aqui a ponte está caindo, aqui na realidade, mas aguenta tudo, só o buraco para não pôr o pé, né? O maior perigo é algum animal enfiar a pata num desses vãos. Por isso o jeito é... Boreto, vem, pega umas 3 ou 4 tábuas de lá e traz um martelo e os pregos para nós dar uma arrumada nesses buracos aqui. Buracos tampados, a tropa passa devagar, com muita calma. Se um burro ou mula se assusta nessa hora, pode até provocar um acidente. Pronto, deu tudo certo. Passada a ponte, nós já entramos no município da Lapa.
Nós estamos chegando ao primeiro pouso no estado do Paraná. E este era realmente um ponto tradicional de parada de tropeiros. Agora a gente vai descer para conhecer a sede e a dona da casa. A casa sede tem mais de 160 anos. Foi construída pelo tataravô do marido da dona Zuleika Suplicy. Já são 7 gerações da família vivendo nesta terra. A gente conserva tudo como era e a gente ama muito isso aqui. Essa fazenda, os lugares, a vista, é tudo muito bonito. Essa foto aqui, o que é, dona Zuleika? Esse é uma passagem do gado no Rio Iguaçu. Sei. São os tropeiros, né? Vida do Sul para São Paulo. Para São Paulo. Isso é de 1907? Isso. E essa aqui, quem é que é? Esse é o Inhobena. É um tropeiro que veio de Cruz Alta e quando passou por aqui ficou morando aqui na fazenda. Morreu com mais de 100 anos e essa foto tem uns 80 anos mais ou menos. E essa outra aqui? É o gado antigo, né? Passava por aqui. E essa paisagem tem aqui no fundo. É o fundo da nossa casa. Hoje, além da criação de gado e da lavoura, a família mantém uma pousada onde ficamos hospedados. Um fim de semana de descanso merecido para as mulas, depois de 40 dias de marcha. Para esquentar as noites frias do sul do Paraná, nada como um fogão a lenha e o som da viola do seu Toninho. Este é um bom momento para avaliar como foi a viagem até aqui. Vocês estão caminhando juntos, estão o tempo todo juntos, tomam café da manhã junto, almoçam, chega de noite, continuam juntos. Chega uma hora que cansa, não tem briga? Teve entendimento, só que como a amizade é grande, então se você discutir, você não está discutindo, você está chamando atenção e um aceita o outro chamar atenção, porque mesma coisa com a família, mesma coisa com o pai, chamar a atenção do filho. Eu brigo mais com o gado. Por que vocês brigam, Gado? Porque eu sou mais fraco da turma e ele quer surrar eu. Agora, num grupo grande, as pessoas são diferentes umas das outras. Então, assim, quem é o mais trabalhador, aquele que não nega serviço... Quem não para é o seu Toninho. O seu Toninho tem que tirar um chapéu pra ele. Quem é que é o mais preguiçoso? O Gago. Não, esse é mentira. É o Gago. Não, o Gago ele é o mais veaco. Nem meu pai fala, que nem burro de prefeitura. Ele não... Ele tá ali dentro, ele não deixa pegar e não corre. Você joga o laço, ele sai de lado e não pega mais nem a pau. Você tá vendo, tudo culpado eu. Mas se for comer um lanche, se for o maior, não dá pra mim. Porque esse que é pra mim pegar o menor, porque eu sou o menor da turma. Alguém já pensou em desistir? No começo deu uma vontade de ir embora, sim. Mas agora a vontade maior é de chegar mesmo. É uma humilhação se não conseguir chegar, né? Mas chega doente, mas dá amarra em cima da mão e chega. Depois de 2 dias de descanso, estamos de volta à estrada, rumo ao centro histórico da Lapa. Nós estamos entrando no território de um dos mais poderosos tropeiros da história. Essas terras daqui, até onde a vista alcança, pertenciam a Davi dos Santos Pacheco, o barão dos Campos Gerais. O barão fez fortuna aproveitando esta topografia. Como você viu nos programas anteriores, os caminhos de Santa Catarina eram difíceis, com muita serra. Os animais se desgastavam, perdiam peso. Quando chegavam ao Paraná, encontravam os extensos Campos Gerais, terras mais planas e férteis, com bom pasto nativo e ricas em nascentes. O barão percebeu que esse era o lugar ideal para recuperar as tropas e resolveu implantar aqui algumas fazendas para engordar os animais, como conta Márcio Assad, estudioso da história da região. Com as mulas e os bois descansados, eles conseguiam chegar mais robustos na feira de Sorocaba e serem vendidos com um valor maior. Né? E isso trouxe riqueza para a região. Isso trouxe riqueza, porque a partir daí é que passa a ser um grande negócio a tropeada, né? Com o tempo, muitos tropeiros passaram a descansar por aqui, dando origem a um povoado que foi aos poucos crescendo até virar uma cidade. A cidade e a região nasce através do caminho dos tropeiros e se desenvolve economicamente. E podemos dizer assim que se desenvolve de forma muito pujante se você for pegar a relação com a época, né? Você vai notar que a Lapa tem um desenvolvimento extremamente mais
mais robusto que as outras cidades daquela época, comparando até com todo o Brasil meridional. Bem, o Márcio vai servir como guia para a gente num passeio pela Lapa. Mas ele nos disse que está preparando uma surpresa, por isso vai adiantar um pouquinho e a gente se encontra aí na frente, Vamos não é lá. isso? Tá jóia. Essa época de pujança dos Campos Gerais permanece viva na memória do Firmino. Lembra dele? É o nosso personagem tropeiro. Vai ouvindo, vai ouvindo. Tô cismado com a dinheirama que tá correndo no mundo das tropas. Ah, vê só. Um camarada de meu conhecimento, outro dia, comprou umas mulinhas. Formou uma tropa, viajou. Formou outra tropa e agora mesmo. Encontrei com ele nos campos da Lapa, arrendando invernada. Já tá erguendo um casarão na cidade. Pra ele só tá faltando mesmo os títulos de nobreza. E outra coisa, os mineiros lá de Ouro Preto estão crescendo os olhos pra cima do nosso negócio. É, sim, estão querendo criar mula e burro por lá mesmo. Mas os paulistas chiaram e o rei de Portugal mandou. Criame de mula, só de São Paulo pra baixo. É, viva o rei! Ramo! Pois é, caro Firmino, ainda resiste ao tempo aqui na Lapa o casario da antiga Rua das Tropas, hoje Avenida Manuel Pedro. 18 quarteirões do centro da cidade foram tombados pelo Patrimônio Histórico Nacional. A Lapa foi elevada à categoria de município em 1872. Esse é o solar do Barão dos Campos Gerais. E lá está o Márcio, à nossa espera, vestido a caráter. Olá. Márcio, que roupa é essa? Agora eu não sou mais o Márcio, eu sou o Barão dos Campos Gerais e convido vocês para conhecerem a minha casa. Essa era a surpresa. Essa era a surpresa. Vamos lá? Bem-vindos à minha casa, por favor. Minha esposa, Dona Ana, meu filho, fiquem à vontade. Somos recebidos com licor aos acordes da valsa Tardes da Lapa, de Otávio Gomes, compositor aqui da cidade. Nós embarcamos nessa fantasia para poder entrevistar o Barão dos Campos Gerais. Seu Barão, como é que foi que o senhor chegou a receber este título de nobreza? Por que o senhor chegou a ele? São diversos fatores. Um deles foi pela minha participação na Guerra do Paraguai, onde fardei e equipei 150 soldados que participaram daquele episódio. E tudo isso culminou com a visita do imperador Dom Pedro II, aqui em 1880, quando, em sua homenagem ao Forrier e meus escravos, antecipando, assim, em 8 anos, a abolição dos escravos aqui. O senhor é um tropeiro que realmente ganhou muita importância e muito poder. Olha, eu fui considerado como o homem mais rico do sul do Brasil. E os nossos peões? Imaginavam que tivesse existido tropeiro tão importante? Eu achava que não era assim, essas mordomias que tem, assim, não. Você achava que era mais simples? Mais simples, não mais pobre? Ah, sim. Eu nunca imaginei que assim com um tropeiro ganhava tanto dinheiro assim, né? Que virou barão e que tudo que tem, né? Depois que inventaram o trator, o caminhão, é mais difícil de um tropeiro virar um barão, ter a riqueza que tem. O Barão dos Campos Gerais nos leva para conhecer melhor o casario histórico de um jeito muito gostoso. O nosso passeio pela Lapa vai ser feito à maneira que se fazia no tempo do Barão. Nós vamos de carruagem. A grande maioria desses prédios são do século XIX, que, vamos dizer assim, foi o ápice, o tempo áureo da Lapa. O próprio Teatro São João é uma construção lindíssima, tem um palco italiano e os seus camarotes fazem no estilo quase elisabetano. Além do teatro, que outros prédios a gente pode destacar? Por exemplo, a nossa Casa de Câmara e Cadeia é um prédio imponente. Hoje, onde é o Paço Municipal, a Prefeitura, foi o primeiro prédio no Paraná construído para ser uma escola efetivamente. E você vê até que influências bastante ecléticas na nossa própria arquitetura, mas o luso brasileiro, o estilo português é o que mais
mais utilizado, inclusive nas casas de fazenda e tudo mais. Para reconstituir a história da Lapa, tivemos a colaboração de muita gente. Do Márcio, que representou o papel do Barão, da professora de piano, Sofia Miller, que nos emprestou a sala de sua casa com a mobília de época, e do pessoal do assentamento Contestado, onde fica o solar do Barão. Hoje, dentro do casarão, nenhum móvel antigo. Entre as paredes de taipa, histórias do baronato cedem lugar às de outro movimento, o da reforma agrária. A roça tem bastante energia. Atualmente funciona aqui uma escola de formação de técnicos em agroecologia, patrocinada pela Via Campesina, o governo do estado e a Universidade Federal do Paraná. Os alunos vêm de vários países da América Latina. Simone Rezende é a coordenadora pedagógica da escola. A gente tentou conservar a parte histórica do prédio, né? Não tentar mexer, não tentar alterar nada que é referente à parte histórica. Boa parte do caminho dos tropeiros que estamos trilhando nessa série de reportagens já sumiu no asfalto. Num cenário em que os vestígios do passado quase desapareceram, a Lapa resiste como uma pequena joia histórica, o testemunho de um tempo em que o tropeirismo era o motor da riqueza econômica e cultural desses Campos Gerais. Veja no próximo DVD de Os Tropeiros. As belas paisagens do Planalto Paranaense. As relíquias preservadas nos antigos casarões dos tropeiros. O momento mais triste da viagem, o sacrifício de um cavalo acidentado. E a chegada da tropa a Sorocaba depois de 1.760 quilômetros de marcha. Veja no DVD 3 de Os Tropeiros.
cabe ao repórter Ivaci Matias cobrir a travessia da Serra do Espigão, em Santa Catarina, considerada muito perigosa pelos antigos tropeiros. Ele descobriu aí que a trilha não era usada só por tropas de mula. Uma coisa que eu não sabia, que eu aprendi junto com os tropeiros antigos que a gente conheceu em Santa Catarina, é que além de tropa de mula, tinha também tropas de perus e tropa de porcos. Uma coisa inédita. O seu Dico, por exemplo, um dos tropeiros que a gente conheceu, fala de uma tropeada de porcos que ele fazia de Santa Catarina para chegar até Curitiba. Isso aí é uma coisa complicada, porque eram porcos, não eram porcos domésticos, né? Eram porcos que eram criados alongados dentro do mato. Imagina só numa estrada de mula, de repente, tromba uma tropa de porco com uma tropa de mula. Como é que faz? Puxemos muitos anos boi para um frigorífico em Curitiba. Porco, por cada chucra, por cada o zóio costurado. O porco nós costurava com a linha, o zóio durava 4 dias aquela linha, daí apodrecia, ele abria o zóio e o chucho. Estava falando, precisava de um cachorro bom, o cara ter coragem, chegar no porco. O porco vinha em riba da gente e era perigoso, ele cortava mesmo. Seu Dico, como é que fazia para costurar o olho do porco? Pegava agulha com a linha. Segurava o bicho na mão? Segurava, derrubava, segurava nas pernas, se ajoelhava uma pessoa em riba, puxava a mão dele, a mão de cima, e a outra um outro segurava e costurava. Quem teve essa ideia de costurar o olho do porco? Essa velharada aqui, foi assim do vovô. Daí ele vai só lá, no cheiro do porco. O porco viajou, soa, dá aquele cheiro de porco. Aí ele não desvia? Não desvia, vai atrás, onde vai a tropa ele vai atrás. Tá, e quando arrebenta a costura? Ele vai ao mato já, e ele veste e corta. Ah, é? Naquele tempo os fazendeiros só vendiam capado de 3 anos, quando estava lá com 150, 200 quilos, 250. Né? Por cada chuva que se criava no mato, tinha pinhão, ninguém gastava milho. Né? O senhor tinha mais medo de encontrar uma onça, um bicho qualquer, ou de encontrar índios? Os índios. Os índios? Os índios. O tigre, se gritar, ele corre. Um leão corre. Né? Só que ele esteja com muita fome. Mas os índios não corriam, eles matavam mesmo. A gente via tropeiro que desciam aí, iam vender tropa quando voltavam. Eles não matavam quando iam, quando voltavam, matavam, 1, 2. Né? E por que eles perseguiam assim tanto? Não, se intrigaram. A fazendeirada e os tropeiros começavam a ver os índios, eles eram chucros, matavam. E daí o índio nunca esquece, no sangue dele, matou o índio, o cara tá com a vida falada. Né? O repórter Nelson Araújo andou quase 1000 quilômetros com a tropa, mais da metade de todo o percurso. Nelson, esse tempo foi quase todo cavalgando? Olha, eu não tenho isso assim marcado, um quilometragem, né? Como se eu tivesse um odômetro na mula marcando tudo, né? Mas eu acho que dá uns 700 quilômetros, 700 para 800 quilômetros em cima da Morena, principalmente, que é a mula com a qual eu fiz a maior parte do percurso aí. Mas você tem muita familiaridade com animais, assim, com cavalos, etc. Então, para você, isso não seria um sacrifício? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Para mim, foi um convite para unir o útil ao agradável. Quando eu fui, assim, chamado para fazer a reportagem, né? Até se foi uma ilusão que eu tive, que eu falei, nossa, mamão com açúcar, né? Eu vou poder aproveitar até que eu vou cavalgar à vontade. E não foi bem assim, porque o desafio do trabalho, as dificuldades que nós enfrentamos, superaram em muito o prazer da cavalgada, pura e simplesmente, que eu tenho como hobby, né? Você tem cavalos seus, né? Eu tenho uma dúzia de animais, que eu gosto muito de cavalgar. Esse gosto vem de família, né? Meu pai foi retireiro, né? Trabalhava tirando leite em currais, meu avô, bisavô. Então tem uma ligação muito forte com animais propriamente. Não é uma coisa agrícola, é com criação. Entre uma reportagem normal do Globo Rural e essa, tanto tempo de duração, semanas e semanas, o que você considera diferente uma coisa da outra? A magnitude do projeto foi uma coisa que me acanhou desde o princípio. Não é uma história de uma década, de 50 anos, de um século, é uma história que passou de 200 anos, de acontecimentos sucessivos.
Então, é uma saga. É uma saga que você pode comparar, assim, para ficar num exemplo só, com a conquista do Velho Oeste americano. Tão grandiosa, talvez até mais grandiosa do que aquela. E que é pouco falado no Brasil, isso é pouco discutido, isso é pouco detalhado até nos livros didáticos brasileiros, né? Como você perguntou, diferentemente da reportagem comum que a gente faz, em que o repórter é o observador do fato, está ali a coisa acontecendo, eu vou lá, observo e relato para você, né? Nessa tropeada, o Globo Rural era o repórter e era o ator, era o personagem do próprio objeto da reportagem. Foram semanas e semanas de trabalho, fitas e fitas de gravação, trabalho em campo e depois o material aqui na redação para ser editado. Qual é a parte mais trabalhosa? E que veio a parte trabalhosa. Tentar resumir. O Globo Rural tem um programa de acabamento de alta qualidade. Isso significa, assim, em trabalho, em dedicação, para cada minuto que o telespectador vê no ar, a gente tem 6 horas de trabalho, de edição. Na matéria da tropeada, dadas as circunstâncias, inclusive que a gente trabalha com 2, 3 câmeras e tal, a gente tem 8 horas, em média, de dedicação para cada minuto que você vê no ar. E num resumo todo, a gente vai colocar no ar entre 10 e 11 horas, mais ou menos, de material editado, das reportagens, a série toda. A gente gravou 170 horas. 170 horas. O que você considerou surpreendente nessa viagem? Olha, a gente teve muitas surpresas, várias surpresas, né? São 1.700 e tantos quilômetros, coisas assim, inesperadas e tal. Agora, de tudo, se eu tivesse que eleger, o que mais me surpreendeu foi ver comprovada a resistência do muar, a resistência da mula, a capacidade que a mula, que o burro tem de andar tanto e não cansar, e não se degradar, e não se esgotar. A capacidade que ela tem de se agrupar, de se amadrinhar, de fazer amizade umas com as outras, e de ver comprovado aquilo que a gente lê nos livros sobre comportamento animal, a sensibilidade da mula.